Pois bem, a primeira dica e as demais dicas que serão dadas giram em torno desta primeira dica, é a seguinte: o tempo deve ser o principal fator de preocupação de vocês. De rigor, os candidatos que chegam numa prova subjetiva têm um conhecimento significativo. Muitas vezes parelho a algumas pessoas que destoam de fato, mas afora a capacidade de analisar com certa celeridade situações jurídicas e realizar um raciocínio acerca de quais consequências jurídicas devem ser dadas a determinados fatos, do enquadramento jurídico de determinados fatos e da capacidade de redigir rápido estas conclusões, afora aqueles que destoam nessas características, eu enxergo candidatos muito parelhos nessa etapa. Mas muitos pecam, principalmente, na questão do controle do tempo. Eu digo sempre para alunos, amigos, que quando se chega na prova subjetiva, há, claro, a necessidade de revisão, há necessidade, muitas vezes, de estudar temas que não foram estudados antes, mesmo porque eram muito pouco cobrados na primeira etapa, mas há necessidade de treinar o suficiente a prova subjetiva para que você tenha uma noção de quanto tempo você leva para analisar as questões, consultar a legislação e transcrever as suas conclusões. Este é o processo básico de confecção das respostas na prova subjetiva. E a essa altura, você precisa saber isso. Se nós avançarmos e analisarmos detidamente a prova do MP São Paulo, por exemplo, nós temos no edital que a prova escrita terá duração de 4 horas. E contará com uma dissertação, uma peça prática e 5 questões sobre as matérias indicadas no artigo 7 do regulamento. Então, é possível perceber que ter sucesso nessa etapa do certame, pensando no MP São Paulo, envolve obter, nesse universo de questões, e no tempo dado, uma pontuação mínima. Vocês que me assistem agora precisam já ter uma noção do quanto são capazes de escrever em 4 horas. Porque vocês precisam atingir uma certa pontuação no certame. E aí não adianta escrever a dissertação toda ou a peça toda e não ter tempo para fazer as questões, porque a pontuação da peça isoladamente ou da dissertação não lhe trará o sucesso pretendido. Se até então você não é capaz de saber exatamente quanto tempo você leva para consultar a legislação, pensar a resposta para um caso concreto, por exemplo, e depois transcrever, você precisa fazer isso com urgência. Com urgência. Eu tenho absoluta certeza que a maior razão de meu sucesso na prova do Ministério Público do Estado da Bahia deriva de uma estratégia muito sólida para a prova subjetiva.
Quantitativamente, a prova objetiva é o maior filtro dos concursos. Mas a prova subjetiva dá basicamente os contornos daqueles que serão efetivamente aprovados. É claro que há reprovações em provas orais, e isso vem se tornando, inclusive, mais comum. Mas a quantidade de reprovações que acontece na prova oral não se compara do que acontece com a prova subjetiva. E, no concurso do Ministério Público do Estado da Bahia, todos os dias eu sabia exatamente o tempo que eu poderia consultar a legislação e eu não poderia consultar além daquele tempo. Após aquele tempo, eu sabia que eu seria capaz de escrever em todas as linhas disponibilizadas em cada uma das questões na peça e ainda teria tempo de comer, de ir no banheiro. Eu tinha uma exata noção do que eu faria lá e que momento eu faria cada uma dessas coisas lá. Porque se você ainda não tem noção do quanto tempo você leva escrevendo, você não sabe nem se você, só a título de exemplo, deve evitar consumir muita água para que não tenha que ir no banheiro. E, claro, água é algo essencial, fundamental. Você tem que começar a pensar a estratégia para se hidratar antes, ou escrever mais rápido. A questão não é fazer ou não fazer algo, uma determinada coisa, mas saber exatamente se você pode, quando você pode. Porque o tempo é o principal, ou deve ser o principal fator de preocupação de vocês. Se vocês tivessem um tempo infinito para fazer a prova, vocês poderiam ficar consultando lá a legislação e depois fazer. E achar a resposta em algum momento, se não tivesse, mas não é assim. É o tempo que elimina as pessoas. O tempo elimina o candidato na prova subjetiva. Voltando aqui para a apresentação, a gente chega também no MP Rio de Janeiro a uma regra sobre o tempo. Estamos falando, muito embora haja nesse concurso uma prova escrita de língua portuguesa, estamos falando a priori das provas escritas especializadas, que serão 4, mas as dicas aqui passadas podem ser aplicadas a todas essas 4. E as provas escritas especializadas terão duração de 5 horas cada. Mais uma vez, aqui não é tão somente o marco temporal de quando começa e quando acaba, de quando vocês se livram. É o tempo que vocês têm para extrair pontos da prova. A prova subjetiva não existe para que você seja louvado por sua genialidade. A gente abre o edital e vê lá que existe uma média mínima que você precisa atingir. Não tem problema nenhum desejar tirar 100 pontos, ficar em primeiro lugar. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que seu primeiro objetivo precisa ser, em um dado tempo, atingir a média mínima. Toda a sua estratégia precisa ser construída para que isso aconteça. Então, tempo deve ser sua principal preocupação. Tudo que você fará na prova gira em torno do tempo que você tem. Se vocês perceberem, há provas em que é impossível tirar a pontuação integral no tempo dado.
Porque se exige a exposição de uma quantidade de conteúdo impossível, o que você faz diante disso? Você tem que começar a pensar no custo-benefício de cada questão, que é outra das dicas que eu passarei. A dica seguinte é: faça um esqueleto muito breve de cada uma das questões antes de começar a escrever. Faça um esqueleto breve de cada uma das questões antes de começar a escrever. Como é que vocês vão basear esse esqueleto? No que vocês vão se basear? Nos pontos que é possível imaginar que o examinador quer de vocês. E aí, como é que vocês vão identificar isso? De uma forma bem simples. Analisando provas anteriores. Eu imagino que todos vocês tenham contratado algum curso para lhes preparar para a prova subjetiva e que esses cursos tenham feito um esforço mínimo de analisar as provas anteriores e de construir simulados compatíveis que têm gabaritos compatíveis. Mas, de todo jeito, a gente pode abrir aqui, brevemente, por exemplo, a prova escrita do MP São Paulo. E aí a gente tem aqui, sobre compromisso de ajustamento de conduta, faça uma dissertação. Certo? A versão 3 aqui. E a gente tem, de outro lado, o padrão de resposta. Vamos colocar ele aqui do lado. Aqui são os classificados. E aí a gente consegue fazer uma leitura do que a banca quer. Vou pegar um marca-texto aqui para ir analisando com calma. Vamos pegar, por exemplo, a dissertação. A dissertação começa com a exigência doutrinária e legal, elementos normativos constantes das definições legais. Olha aqui. Comparação dos dispositivos que tratam da matéria no microsistema de processo coletivo. Do que a gente está falando? Compromisso de ajustamento de conduta. Indicação das teorias. Vamos mudar a cor aqui. Está ruim mudar a cor. Indicação das teorias sobre a natureza jurídica. Legitimados. Definição e natureza. Indicação dos legitimados à elaboração com análise das respectivas pertinências temáticas, alcance da expressão órgãos públicos e abordagem das teorias que justificam a legitimação. Análise específica da legitimação das associações, posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais. Vamos avançar um pouquinho, até porque a ideia é que nós efetivamente cumpramos o tempo de 50 minutos para este encontro, após o que haverá a possibilidade de um bate-papo, e isso em respeito ao fato de que eu imagino que todos vocês estejam a fim ou de descansar para amanhã voltar a estudar, ou de estudar o conteúdo. Então, uma aula com um objetivo muito específico também. Vamos avançar aqui um pouco a peça prática, processo penal. A gente vê aqui mais uma vez, no gabarito, tem o tratamento de um tópico sobre preclusão temporal, inobservância
dos momentos processuais oportunos para alegar nulidade. E aqui ele já vem com o entendimento legal e com o entendimento do STJ. Vamos avançar ainda mais um pouco e verificar aqui essa questão sobre o princípio da proporcionalidade, que é um tema bastante doutrinário, mas ainda assim a gente vê aqui uma referência a dispositivos de lei, Supremo Tribunal Federal. Eu vou abrir com vocês ainda eu, inclusive por ter feito 2 júris essa semana, não tinha feito análise especificamente dessas provas, mas divulguei hoje um material para vocês até sobre redação em questões subjetivas, em que eu já trago a estrutura que eu vou lhes passar brevemente no tópico subsequente, porque eu tinha certeza que eu confirmaria exatamente aquele rito que é proposto naquele material. Vamos abrir aqui, aleatoriamente, uma prova do MP do Rio de Janeiro. Vou abrir já o padrão de resposta. Gabarito oficial da prova escrita preliminar. Há um caso concreto. Alberto, réu em ação penal, tráfico de drogas, adequação típica. Tem que apontar aqui qual é a adequação. Fala-se da súmula, lei. E aqui, mais uma vez, a mesma resposta, apenas com a exclusão do privilégio, o que faz crer que estaria correto quem expusesse tais pontos, excluindo o privilégio. A resposta é a mesma, pois houve a inversão da posse, na letra C, conforme enunciado da súmula. Mais uma referência à súmula. Relação ao furto, haveria crime impossível, absoluta impropriedade do objeto, referência ao Código Penal. E assim a gente vai em frente. Dispositivo de lei. Desde o início dessa forma de apuração. Bom, eu creio que o ponto a que eu quero chegar foi absolutamente comprovado. Existem certos pontos que vão ser aqueles pontos exigidos efetivamente pelo examinador, certo? Então, o seu esqueleto precisa girar em torno disso. Seu esqueleto precisa girar em torno disso, certo? Como assim? Eu sugiro a vocês que no início da prova façam o seguinte, principalmente MP São Paulo, tá? Mas vale também para MP Rio, claro. Mas vamos supor que você está numa prova de MP. Aí vamos trabalhar aqui com o seguinte cenário. Tem uma dissertação, MP São Paulo, uma peça, questões. O que eu lhe sugiro é o seguinte, vocês já perceberam que necessariamente vão precisar fazer uma consulta à legislação, a não ser que vocês lembrem vários dispositivos, e isso às vezes acontece. Por quê? Eu analisei de forma aleatória diversas questões das provas de MP Rio e MP São Paulo e pude perceber que nos gabaritos constava a menção ao dispositivo.
Mas, Rudá, eu vou perder ponto se eu não fizer menção ao dispositivo? Veja, isso eu não sei. O que eu sei é que, se você fizer menção ao dispositivo, o examinador, que já está ali, cansado, várias provas que ele está corrigindo, tende a lhe dar o ponto e seguir a vida. Porque, do mesmo jeito que o artigo de lei facilita a compreensão do direito, porque ele sintetiza o direito em uma fórmula pequena, o artigo de lei facilita a vida do examinador. Então, na sua estrutura, em relação à dissertação, peça ou questões, a primeira coisa é colocar os dispositivos. Se você tem uma questão como aquela ligada ao compromisso de ajustamento de conduta, você aí tem uma letra A, conceito. O que é que deve figurar nesse esqueleto? O que é que deve figurar nesse esqueleto? Na minha visão, apenas uma menção aos artigos de lei. Você pode colocar, sei lá, aqui, 1, 2, e a lei. E aí, nesse momento, você localiza esses artigos. E vejam, quando você lida com o tempo, não dá para ter grande perfeição, passar 1 hora procurando os artigos de uma letra. Você vai tentando fazer isso, e daí a necessidade de uma estratégia prévia. Você tenta fazer isso, por exemplo, em meia hora. Aqui na MP da Bahia, eu sabia que eu podia consultar a legislação tranquilamente por 1 hora. Eu teria ainda 4 horas para escrever, e por ter feito vários treinos antes, eu sabia que nessas 4 horas eu conseguiria escrever as respostas de cada uma das questões da prova. É isso que vocês precisam saber. Eu não tenho como avaliar de longe. Você, se não sabe, amanhã precisa saber. E se já sabe, precisa construir sua estratégia, repito, em torno disso. Então, a construção dessa estrutura leva em consideração o tempo. O tempo é seu principal inimigo. Então, você selecionou os artigos. Aí você lembra da jurisprudência. É natural que a gente até lembre o número de alguns julgados, principalmente quando está estudando e acha assim, eu vou gravar aqui alguns números para dar uma impressionada, mas a gente grava um número de poucos julgados. Então, se você lembra da jurisprudência e não lembra o número, o que, aliás, é o mais comum, é natural que a gente tente gravar um ou outro ali, mas o mais comum é que a gente não lembra o número do julgado. Você vai botar só, certo? STF, STJ. Na hora dessa estrutura, você só vai colocar o tribunal, que você lembra que tem um posicionamento. Por último, se tem algum doutrinador, alguma teoria, você bota o nome do sujeito, ou o nome da teoria. Teoria tal. Teoria tal. É isso que tem que ter no seu esqueleto. Depois você já parte para a escrita. Não dá para ficar ensaiando coisas. Você só escolhe os dispositivos e passa a escrever. A dica 3 é: vocês precisam avaliar o custo-benefício de cada questão. Como assim o custo-benefício de cada questão? É como eu disse, vocês estão indo lá para atingir uma certa pontuação em um certo tempo. Existem questões que valem mais, questões que valem menos. Eu vou pegar o exemplo do MP da Bahia e depois vou chegar a MP São Paulo e MP Rio, que são as provas de nossa atenção aqui. No MP da Bahia, eu precisava fazer no mínimo 50 pontos na prova de cada um dos grupos.
Eu não poderia tirar menos que 50. E eu tinha que ter uma média 60. Ou seja, eu poderia tirar 50 desde que eu tirasse 70 em outra. Certo? Em cada uma das provas, em cada uma dessas provas, eu tinha 5 horas para escrever. Ou uma dissertação, uma peça e 4 questões. A dissertação ou peça valia 40 pontos. As questões valiam 60 pontos. O que é que eu fazia primeiro? As questões. Por que eu fazia primeiro as questões? Porque só com as questões eu poderia ser aprovado. Só com a peça eu não seria aprovado. Era melhor eu me desincumbir da maior parte da prova, do que valia mais, do ponto de vista globalmente considerado, e depois ir para a peça, do que o inverso. E vale dizer, percebam como nas questões, por elas serem menores, extrair os pontos acaba sendo mais simples. Se você ataca ali diretamente o artigo de lei, ataca diretamente a jurisprudência, você tira uma pontuação alta. Claro que, uma vez ou outra ali, há uma questão doutrinária, mas é uma questão doutrinária mais curta, a exposição de uma teoria em uma ou duas frases. Na prova do MP da Bahia, por exemplo, na prova de civil, eu tirei 16 pontos na peça. Eu errei quase tudo no parecer, que é outra possibilidade. Você faz um parecer, se estrepa no parecer, leva 3 horas no parecer, e tem 1 hora para fazer as questões. As questões, repito, são, em geral, mais diretas. Em geral, o gabarito das questões é atacado com os artigos de lei, com a jurisprudência. Então, você consegue fazer aquela gordura. E você consegue avaliar quanto tempo você pode gastar com a peça ou dissertação. Quando você chega na peça ou dissertação, você pode fazer uma escolha trágica. Eu vou fazer uma peça mais simples, só com a estrutura obrigatória, e vou atacar só os pontos que eu acho que podem me dar aqueles pontinhos que vão fazer a diferença ali no final para a aprovação. Aí você está na prova da MP São Paulo. Vamos abrir aqui, mais uma vez, a prova do MP São Paulo. Certo? Vamos abrir aqui a prova do MP São Paulo e abrir também o regulamento, para a gente analisar o porquê é necessário pensar na questão do custo-benefício das questões. E essa é uma avaliação que é feita a cada concurso. Mas, de modo geral, algumas pessoas dizem o contrário, eu sei, e é uma escolha adulta. Mas, de modo geral, é melhor começar pelas questões, pelas razões que eu elenquei. Claro que aí você precisa analisar, mesmo dentro das questões, o custo-benefício daquelas que você sabe mais. Se você tem questões que você sabe que pode tirar muito ponto, não é que você vai gastar muito tempo nelas, não. Pelo contrário, você tem que ir nelas, atacar aqueles elementos que você acha que vão dar pontos, bater na lei, bater na jurisprudência, os elementos doutrinários mais centrais, e aí depois você já pula para a próxima. Já pula para a próxima, sempre controlando o tempo. Sempre controlando o tempo. Aí você fez 3 questões. A peça eu sei mais do que essas 2 outras questões. Você pode reavaliar a sua estratégia. O ponto é analisar o custo-benefício. Existe uma regra geral que nós conseguimos ver, basta analisar as regras do concurso. Se a gente abrir aqui, vamos pegar aqui
o edital do MP São Paulo. Se a gente vai lá em prova escrita, nós já falamos do tempo. São 3 versões. Vamos falar aqui um pouquinho, marcar aqui a questão da estrutura, né? Uma dissertação, uma peça prática, 5 questões sobre as matérias indicadas no artigo 7º. Aí a gente chega aqui, a dissertação vale 3, a peça prática vale 2. Questões de 0 a 1. As questões valem metade da prova. E aí a gente pensa, na verdade, no impacto geral da dissertação, no impacto da peça, mas dissertação e peça, você pode ir para brigar por 1,5 ali, 1, 0,5, e você já vai ter 2 pontos. Se você briga para tirar 3 na dissertação e depois fica só com 1 hora para fazer as questões, acabou. Não dá. Não dá. Essa é a avaliação de custo-benefício. E, claro, é necessário ter uma flexibilidade, ter inteligência para fazer isso. Não adianta eu dizer aqui, ó, a regra geral é essa, e a pessoa chega lá e toma isso como se fosse uma palavra de Jesus Cristo. Não é. É só uma ideia geral. Na minha prova de difusos e coletivos, por exemplo, eu precisei mudar um pouco minha estratégia. É necessário ter uma flexibilidade, mas o fato é que, diante do tempo exíguo, você tem que pensar no custo-benefício. Diante do tempo exíguo, você tem de pensar no custo-benefício, porque você está indo para quê? Vamos ver aqui a regrinha, ó. Vamos chegar aqui na regrinha. Aqui é o término. Eu quero a nota mínima. O candidato será desclassificado quando obtiver nota 0 na dissertação, na peça prática. Ou seja, se você tirar meio ponto em cada um, você está dentro, por essa regra priorística, ou não alcançar nota total mínima igual a 5. Você, na dissertação e na peça prática, MP São Paulo, só não pode tirar 0. E para passar com a dissertação e a peça prática, você tem que fechar os 2. Se você tirar alguma pontuação na dissertação, alguma na peça prática, você não precisa fechar as questões. Então, você acha melhor começar E a verdade é que a dissertação e a peça prática, quando você inicia por elas, são maiores. É muito difícil, no começo da prova, ter essa noção de tempo. Às vezes, você se perde fazendo a peça e a dissertação, e quando percebe, não dá mais tempo de fazer o resto da prova. Vamos dar uma olhadinha aqui. MP Rio. O MP Rio, eu dei uma olhada no edital e no regulamento, tem um certo vácuo em relação às regras. Então, a gente vai abrir aqui uma prova especializada de penal e processo penal, por exemplo. Aí a gente tem aqui, ó, uma questão vale 40 pontos. Que aqui eu faria, o tempo é limitado, eu me dirijo pelo tempo, eu vou fazer aquela estrutura. Aí eu leio a primeira questão,
quando eu vou lendo as questões, eu já vou fazendo um esqueleto que tem que ser rápido. Você tem que ter um tempo específico para esse esqueleto. Acabou esse tempo, vai escrever. E depois você vê se tem tempo para construir. Se tem tempo para construir mais alguma coisa. Você tem que fazer um esqueleto rápido, dentro de um tempo construído antes nos simulados. E depois você vai avaliar se há algo mais a acrescentar. Se você tiver tempo sobrando, percebe? Aí um dos colegas esclareceu aqui que no último MP São Paulo a dissertação valia 3 e o mínimo que precisava tirar era 4 na prova toda. Salientou também que a prova da MP São Paulo, o tempo era muito curto, impossível. Tinha que conhecer muito o VAD para ir direto no artigo. Deixar o VAD muito bem marcado. Eu vou até dar uma dica sobre o VAD, uma dica bônus no final. Então, a gente tem aqui, ó, a primeira questão vale 40, aí você fez o esqueleto, a segunda vale 60 pontos, essa aqui tem A e B, vale 40 pontos, essa 60 pontos, A, B, C, D, certo? Terceira questão de direito processual penal, umas questões que não têm limite de linhas. Questão de direito eleitoral. Aí você fez aqui, ó, todo o esqueleto. Você tem uma noção, mais ou menos, do tempo que você leva e do quanto você pode extrair de cada questão. Porque quando você responde com fundamento em lei e jurisprudência, a chance de você estar errado é muito baixa. Você tem um artigo de lei, você tem uma jurisprudência que você lembra sobre aquele ponto, aí você já vai, ó, já fez aquele esqueleto, escreve. Ah, ficou faltando uma letra aqui porque eu não achei o artigo. Amigo, você botou na sua estratégia 30 minutos para consultar, acabou aqueles 30 minutos, você escreve o que você tem. Depois, você tenta extrair pontos das outras coisas. É nessa hora você já avaliou o custo-benefício das questões. Por onde eu vou começar? Por isso aí. E tendo em mente aquilo que você precisa fazer para extrair a pontuação mínima. Não comece, é a minha sugestão, pelo que vai demorar mais. Comece pelo que vai demorar menos e pelo que você deve extrair mais pontos. Na prova, você consegue ter uma noção disso. É muito entristecedor olhar uma prova inteira, perceber que é capaz de responder todas as questões e o tempo lhe tirar do certame. Você tem que atacar ali, ó, cada pedacinho de cada questão, numa situação dessa. Depois você vai para o que demora mais. Porque a peça você pode enxugar. Você pode dizer, pô, não vai dar tempo de eu escrever tudo, eu vou escrever só o básico aqui. Na minha causa de pedir, eu vou tirar alguns dispositivos que eu ia citar, ou alguma coisa que eu ia citar, e vou colocar os dispositivos mais básicos, e vou fazer os pedidos obrigatórios, que é o que deve valer ponto. Eu vou tirar, por exemplo, você está com uma peça, é uma ação civil pública, vou tirar o tópico de legitimidade do Ministério Público, ponto. Ah, mas vou perder o ponto. Mas você só tem meia hora, irmão. Você só tem meia hora, mas ao mesmo tempo você já fez todas as questões. Você enxuga. Você enxuga ali, ó, aqueles dispositivos todos de legitimidade MP. Eu vou pular isso aqui. Vou pular isso aqui. Eu não vou ficar citando a Constituição, não vou ficar citando, não. Eu vou na causa de pedir, vou. Fato, causa de pedir, pedido. Pô. Prova de processo penal e direito penal aqui no MP da Bahia. O sujeito pegou um caso, o examinador pegou um caso, no qual ele fez uma denúncia de 36 páginas e botou a gente para fazer uma denúncia em 100 linhas. Quando eu acabei, eu ainda tinha 2 linhas ali. Eu fiz uma cota em 2 linhas. E fiz um pedido de prisão preventiva em 2 linhas.
Falando brevemente dos requisitos. Ficou perfeito? Não. Não ficou perfeito. Faltou data embaixo e assinatura, que obviamente eu não ia assinar para marcar a prova, mas o elemento que eu achei que me traria mais ponto, que era pedir a prisão do vereador lá envolvido no suposto peculato, eu botei. E botei os requisitos, no que cabia ali. Você faz uma escolha. E quando eu fiz, vale dizer, eu já tinha feito as questões. Eu já tinha brigado por 60 pontos da prova. Ali eu estava brigando por 40. E aí eu ia brigar por 40 porque eu conseguisse extrair. Eu não tirei menos de 60 pontos em nenhuma das provas. E em várias provas, eu não sabia várias coisas. Mas eu ia sempre com isso em mente. Eu construía uma estrutura, atacava aquelas questões, aqueles elementos que eu tinha mais certeza, artigo de lei, jurisprudência. Às vezes, eu deixava no esqueleto, vejam que uma dica puxa a outra, eu deixava no esqueleto uma coisa e dizia, se der tempo eu volto e escrevo. Como é que eu fazia esse controle? Eu vou até voltar aqui para essa apresentação. Como é que eu fazia esse controle? Você tem aqui, ó, você botou aqui os artigos de lei, eu riscava, eu já botei isso aqui, botei isso aqui. Aí você já escreveu, vocês podem perguntar, Rudá, como é que eu volto a falar de CAC? Simples, vejam. O ideal é estar tudo bonitinho, com a estrutura linda, cada coisa construída no momento certo, mas, às vezes, não cabe o ideal. Você chega aqui no final e fala assim, ó, vale acrescentar, ou uma expressão similar sobre o compromisso de ajustamento de conduta e pau, faz a sua afirmação. Não vai estar errado. O examinador não pode lhe obrigar. Quer dizer, poder lhe obrigar, ele pode, é só botar no edital. O concurso pode tudo, mas não tendo no edital, ele não vai ter como dizer que está errado porque você botou aqui embaixo. E se ele não vir, você tem espaço para recurso. Porque a gente não pensa a priori na prova, na possibilidade de recorrer, mas tem que começar a pensar, não, se eu jogar isso aqui, mesmo que seja no final, e não me derem um ponto, eu posso recorrer. Ao mesmo tempo, você lida com a questão fundamental da prova subjetiva, que eu repito, é o tempo. Um colega aqui perguntou, posso ir pelo consta sem fazer preâmbulo? Quando eu chegar na fase de perguntas, a gente faz o bate-papo e para eu entender melhor a sua dúvida. Mas se eu entendi bem, ele pergunta, a pergunta é se você precisa fazer uma introdução nos questionamentos. Na minha prova, falando de MP da Bahia, em algumas eu fazia uma introduçãozinha assim, mas outras, até pela questão do tempo, eu ia direto. Vamos pegar aqui uma prova do MP Rio e pegar aqui uma questão de direito penal. Qual é a adequação típica do fato? Vejam, para fazer a adequação típica, você precisa expor um pouco do fato. Porque, muito embora a gente possa presumir que o examinador saiba qual é a questão, é um pressuposto lógico da subsunção típica que você expõe o fato. Fato, norma, subsunção, síntese. E aí você pode fazer, simplesmente, na linha A, você botou lá, primeira questão, a linha A. 1, parêntese, A, parêntese. A questão trata do caso tal, ponto. Nesse caso, verifica-se que a conduta se amolda ao tipo penal tal. Por quê? Você aí faz uma ligação entre o fato e a conduta e acabou. É o que você tem que fazer. As questões ainda têm muito isso. Dissertação envolve como um pressuposto ter introdução, desenvolvimento e conclusão. As questões não. Nas questões você pode ir direto. A gente vai voltar aqui. Então, a gente bateu nessa questão de avaliar o custo-benefício das questões.
A dica 4 é: brigue por pontos, vá para passar. Como assim, brigue por pontos, vá para passar? Parece uma obviedade, né? Mas não é tanto uma obviedade. Qual é a preocupação aqui? Essa última dica está, como as demais, ligadas ao fator tempo. Você sai do tempo para ter de construir uma estrutura, pensar no custo-benefício das questões e, por fim, você, ao meu ver, precisa lutar por cada um dos pontinhos que está ali disponibilizado. Como assim? Se você já avaliou o custo-benefício, você precisa, então, passar a escrever suas respostas. Em que ordem? E eu já dizia, naquilo que você vai extrair mais ponto, considerando que, de modo geral, é mais interessante fazer as questões primeiro e ir diretamente. Inclusive, se for o caso, colocar alguns elementos que você acha que devem constar nas questões, mas deixar para inseri-los após. Você pode ir fazendo testes. Por exemplo, você fez uma questão, levou quanto tempo? Pergunta ao fiscal, enfim, sempre é um controle de tempo. Ainda que seja um apito, como foi na prova oral do MP Ceará, alguém vai fazer alguma coisa para lhe dizer que o tempo está passando. Aí você vai fazendo testes. Você fez a primeira questão, aí você já botou ali lei, jurisprudência, doutrina, com introdução. Aí você levou muito tempo. Na segunda questão, você já vai, ó, lei, jurisprudência. Terceira, lei, jurisprudência. Quarta, lei, jurisprudência. Quinta, lei, jurisprudência. Foi para a peça, botou o basicão lá. Foi para a dissertação, botou também. Aí você ainda tem mais meia hora. Vamos trabalhando com a estrutura do MP São Paulo, porque é regulamentado no edital, como a gente viu. Aí você ainda tem meia hora. O que é que você faz? Você pensa no que eu poderia extrair mais questões, o que daqueles esqueletos ficou faltando botar, que eu acho que deve ensejar maior pontuação. Você vai escolher isso aí e atacar isso aí. Eu acho que faltou aqui, na dissertação, um elemento tal. Dá para botar depois da conclusão? Fica ótimo? Não, mas dá. Na minha peça de penal, eu, inclusive, estava denunciando o peculato culposo ali no meio, e depois eu pensei, pô, eu devia pedir para mandar para o juizado. Não é obrigatório, mas por algum motivo ali, ligado ao examinador, eu achei que seria mais pertinente. Eu já tinha feito o tópico na denúncia, dizendo, explicando o crime todo. Eu fui e escrevi que não pedia a condenação, porque seria pertinente encaminhar para o promotor com atribuição para atuar nos juizados. Não é o ideal, mas pode ser feito um acréscimo aqui ou acolá. É melhor que esse acréscimo seja feito nas questões. É melhor que o acréscimo seja feito nas questões. Por quê? Dissertação e peça precisam ter início, meio e fim. Certo? Porém, não é impossível fazer também. O ponto fundamental é: você vai para ser aprovado. E para ser aprovado, você não precisa fechar nenhuma questão. Você precisa atingir uma pontuação mínima na prova. E de rigor, quem é aprovado com a pontuação mínima da subjetiva está dentro. Então, você trabalhou ali por aquela pontuação mínima. Você tem mais tempo, você vai atrás de mais pontos. Essa é a questão de brigar por pontos. Você está ali a cada minuto brigando por ponto, por décimos que seja. E aí, para fechar, eu tenho duas dicas bônus. A primeira é como lidar com questões dúbias. Como assim questões dúbias?
Você pega um caso para dissertar e o caso enseja dois caminhos. Se você adota uma doutrina X, é um caminho. Se você adota a doutrina Y, é outro caminho. Um caso de penal, se há a intenção do sujeito, é um caminho, se não há, é outro. Não fica plenamente claro se há a intenção ou não. O que fazer? Você pode trabalhar os dois caminhos. Mostrar o conhecimento e trabalhar os dois caminhos. A questão traz tais elementos. Estes elementos são indicativos de uma intenção de praticar o ato. Nesse caso, se aplica ao tipo penal tal. Por outro lado, há elementos na questão que fazem crer que não houve a intenção. Quais são esses elementos? Exponho. Através destes elementos, para a hipótese de não haver intenção, a conclusão é esta. E aí você está acobertado. Isso não é possível sempre. É possível quando a questão traz elementos que tornam possível duas respostas, dois caminhos. E a gente está falando de prova de MP e de questões abertas. Você não vai fazer isso numa peça de MP. Por que não pode fazer isso numa peça de MP? Por quê? Não cabe o princípio da alternatividade numa denúncia, por exemplo. Embora ele até caiba em alguns pontos, você pode usar até a fórmula A de argumentando tanto. Eu usei hoje no júri. Mas você não faz isso para fazer pedidos alternativos. Você faz isso para elencar, por exemplo, que, ainda que se admita, você pode... A defesa traz uma alegação, e você diz, a defesa está errada, porque esse fato não existiu. Mas ainda que se admita que esse fato existiu, o direito não se aplica conforme pretende a defesa. Então, isso é possível. Mas numa denúncia, você não pode dizer, juiz, se Vossa Excelência entender que o caso não é esse, ao invés de roubo, eu quero que condene por furto. Mas uma questão você pode. Numa sentença você também não poderia, mas a gente não está falando de prova de sentença. Falando só de MP. Numa questão você pode. Dois caminhos. Dois caminhos. Na denúncia, infelizmente, você vai ter que escolher. E aí, eu não vou me arvorar nesse momento a fazer análise, nem dizer que eu fiz análise dos examinadores de MP São Paulo e MP Rio. A essa altura, o candidato precisa ter uma noção de quem são os examinadores, do que eles esperam. Eu resolvi questão no MP da Bahia com base até em rumores de que um dos examinadores seria preguiçoso. Eu cheguei na prova e pensei, rapaz, esse cara não quer que isso seja atribuição do MP, não, que exista esse acontecimento aqui. E aí eu construí uma argumentação para superdanear esse posicionamento. De 20 pontos, eu fiz 16,5. Se foi por conta disso, eu não sei, mas eu acredito até que teve uma correlação, sim. Mas, claro, eu busquei fundamentos legais. Aí eu fui na lei. Traga aqui um artigo. Até porque eu volto a um dos pontos que eu mencionei hoje. Deu errado. Quando você bateu na lei, sua chance de um recurso é muito maior do que em doutrina, outra coisa assim. Lei e jurisprudência primeiro, sempre. Sempre, em qualquer prova. Claro que se fizer uma pergunta que é totalmente doutrinária, a gente já viu aqui que não é muito o perfil dessas provas, né? Sei lá, uma pergunta que foi feita no MP Goiás, sobre os 7 Ws dourados da criminalística alemã. Só tem como falar dos 7 Ws dourados. A não ser que você lembre, ou você já saiba o que é isso aí você vai lembrar que são os elementos que são exigidos ou cuja narrativa é exigida na peça acusatória. Quem, quando, onde, como, por quê. São 7 Ws porque as expressões alemãs que se referem a estes elementos da denúncia, todas começam com W.
Aí, se você lembra, você pode citar o dispositivo e tal, mas vem uma pergunta assim, que é totalmente teórica, talvez você tenha que se adaptar, mas nós vimos aqui uma série de questões em que essa estrutura básica se repete, de modo que a gente pode concluir acerca da necessidade de controlar o tempo, mas de consultar a legislação, de apontar os dispositivos e então passar a escrever. Porque só indicar o dispositivo vai lhe economizar tempo e economizar tempo do examinador. Você não precisa transcrever o dispositivo. Se você disser assim, João subtraiu um celular de Maria, por isso praticou furto. Ex-vi, por força do artigo 155 do Código Penal. Ponto. Está correto. Acabou. Vai ser redundante você dizer na sequência. Isso porque tal dispositivo criminaliza o comportamento de subtrair coisa alheia móvel. A fórmula, por força do dispositivo tal, ou quando você diz, João subtraiu o celular de Maria, comportamento que se amolda ao artigo tal, já implica dizer que o artigo tal prevê este comportamento. Você enxuga, você ganha tempo. É um outro aspecto, aliás, que vocês precisam pensar, é como redigir de uma forma que se ganhe tempo. Você pode, por exemplo, quando fizer menção à jurisprudência, ao invés de explicar a jurisprudência, você já colocou um dispositivo, colocou uma divergência. E aí você sabe que o STJ segue uma determinada linha. Quando você coloca a segunda linha, você botou primeira corrente, segunda corrente, você bota entre parênteses STJ, ao invés de colocar o STJ, inclusive, segue esta segunda corrente. Só parênteses STJ. Você ganhou tempo e ganhou espaço até. Que às vezes é um problema também, embora o principal problema seja tempo. Por fim, eu vou falar com vocês um pouco sobre a estruturação do vadimécum, tá? E vou falar com base nos editais. A gente tem aqui no MP Rio as regras concernentes ao vadimécum. Naturalmente, não pode comentário, não pode anotação. Pode sublinhar, pode destacar. É vedada a consulta à exposição de motivos de textos de legislação. Acho que muitos de vocês já fizeram subjetivo, mas quem não fez sabe que é só pegar uma folha, ofício e grampear. Somente é permitida a utilização de textos impressos. MP São Paulo tem uma regra semelhante, não pode a legislação comentada ou anotada. E aí, onde é que eu quero chegar com vocês? Em algumas provas, as bancas criam um problema com relação a esses marcadores das leis, não é? Ou quando nós colocamos um post-it do lado e escrevemos o nome da lei, ou o número. Mas vocês podem se orientar por um sistema de cores, ao invés de escrever os nomes das leis. Vocês não precisam seguir, obviamente, o sistema que eu seguia, que eu criei na minha mente e usava para me orientar. Podem ter o sistema de vocês. Mas como é que eu fazia isso? Eu tinha algumas cores básicas para as matérias e outras cores para elementos que se repetiam muito. Como assim? Eu tinha cores para as matérias. Penal, vermelho. Então, os dispositivos do próprio Código Penal, que eram muito relevantes, eu não marquei, porque eu podia usar isso aqui, ó. Vou mostrar aqui. Esse foi o vadimécum que eu usei na minha segunda fase no MP da Bahia. Eu pude usar esse tipo de marcação.
Certo? Vocês conseguem ver que é um VAD limpão, né? E eu consegui usar esse tipo de marcação, mas quando eu tinha uma lei que eu não podia usar isso, uma lei aqui do final, né? Eu pegava esse marcador e colocava junto aos dispositivos que são mais relevantes, que mais se repetem. Então, tinha uma cor para a matéria, e em relação a essas matérias, eu colocava várias marcações quando o dispositivo era muito importante, e eu marcava as leis mais importantes, e as outras eu dava. Índice, paciência. Mas as mais importantes, as que mais se repetem, eu marcava assim. Então, por exemplo, aqui. Essa lei aqui, eu usava o verde para ambiental, a priori. Estou tentando me lembrar aqui até meu sistema de cores. Aqui, processo penal. Pronto. Processo penal. Eu usava um rosinha. Um rosinha descaradinho. O que é que eu marquei aqui no CPP? O primeiro dispositivo relativo à prisão preventiva. Eu nem saí marcando todos, até porque se você for preparar esse vademecum daqui até a prova, talvez não tenha tempo. Então, não marcava todos os dispositivos. Eu marcava o central de certos temas. E aí, na hora da prova, eu chegava rápido no tema e dava uma consultada. Aqui, ó, eu marquei a parte de procedimento. Marquei a parte de procedimento. Vamos ver aqui o final aqui já do vademecum, com algumas leis especiais. Tá até grampeada ainda, ó. Isso aqui eu tive que grampear lá no dia. Alguém falou alguma coisa no chat. O último MP São Paulo era imprescindível ter levado as normas do próprio MP São Paulo, porque tinha que fazer o cotejo delas com as resoluções do CNMP. Isso é uma coisa comum em prova de MP, na Bahia também. Eu até comprei esse livrinho aqui e eu marquei até da mesma forma, ó. Aí eu marcava de vermelho, estou me recordando agora, as questões relativas às atribuições de MP. Aqueles artigos, em quaisquer uma dessas leis que falam o que o MP deve fazer, o que o MP pode fazer, estavam marcados. Então, essa aqui, por exemplo, é a Constituição do Estado da Bahia. Eu marquei o dispositivo sobre as atribuições do MP, porque é um dispositivo que se repetia nas provas. Eu não saí marcando tudo, né? Funções institucionais dos órgãos de execução. O que o MP faz? Eu saí marcando na legislação daqui. Eu tinha, só para resumir, um sistema de cores em relação às matérias. Com essas mesmas cores, eu marcava aqueles pontos do vademecum, né, daquelas matérias mais relevantes. E aí, claro, você tem que ter um certo manuseio do vademecum. Você tem uma noção aqui, pô, essa lei está mais ou menos aqui. E você sabe a cor, você vai achar ela muito mais rápido se você não puder usar essa marcação aqui, que diz ECA, por exemplo. Né? Se puder usar, menos mal. Ainda assim, esse sistema de cores pode lhe ajudar a localizar dispositivos mais rápido. Você tem que aí fazer uma escolha. Quais eram os dispositivos que eu escolhia? Atribuições de MP, tudo que envolvia atribuição de MP, porque isso é utilizado para responder inúmeras questões, é utilizado para construir inúmeras peças. Vocês têm que falar de legitimidade de MP. Eu também marcava dispositivos que tinham alta chance de figurar como causa de pedir numa eventual peça. Muitas dissertações, vale dizer,
são verdadeiros pareceres sem aqueles elementos de forma. Então, você vai ter que fazer menção a dispositivos que seriam utilizados em causas de pedido ou em pedidos. Eu marcava esses dispositivos. Aí você tem lá ações eleitorais. Eleitoral era uma matéria, se não preponderante, mas que teria uma relevância significativa no meu sertão. Eu tinha ali os dispositivos da legislação eleitoral que poderiam ser utilizados para fundamentar a propositura de um AIRC ou de qualquer outra dessas demandas. Tem a 8429, antes do vilipêndio que foi feito a ela. Eu marcava os dispositivos mais importantes sobre a atuação do MP. O marcador aqui, aí tinha a questão da ação principal, terá rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público. Embaixo, no caso de ação principal ter sido proposta pelo MP. Isso aqui, obviamente, é um vadimécum antigo, né? E assim eu ia. Então, a dica que eu tenho sobre vadimécum é: mesmo que você não possa arriscar, anotar, você pode criar um sistema que você entenda, não precisa ser igual ao meu, para achar mais rápido os dispositivos que são mais cobrados. Os dispositivos e as leis. Então, se você não pode levar essas marcações, por exemplo, aqui, do Código Civil, nada impede que você coloque um adesivo azul. Não é anotação, não é comentário. Alda, se eu chegar lá e alguém da banca mandar todo mundo tirar, paciência, você tira, é só, ó. Bota aqui, ó. Esse aqui eu marquei 2 vezes. De vermelho, tem alguma coisa a ver com MP. E com azul, às vezes eu fazia isso. Às vezes eu marcava por conta da matéria e botava uma outra cor porque tinha um dispositivo, pelo menos próximo, que poderia ensejar a propositura de uma demanda ou algo assim. Aqui, ó, Código Eleitoral. Recurso contra a expedição de diploma. Cabimento do recurso contra a expedição de diploma. Tem um marcador aqui. E vocês podem fazer isso em diversas leis. Se vocês fizerem, esquadrinharem a coisa, vocês pegarem penal, você vai ter que marcar o Código Penal, marcar crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a administração pública. São os principais. Pode marcar mais? Lógico. Eu estou falando assim, por alto agora, os principais. Você vai ambiental. SNUC, PNMA, Código Florestal. Aí você pega aqueles dispositivos que vão fundamentar a sua demanda. A mesma coisa na Constituição Federal. Se você usa a mesma cor para ambiental em todos esses pontos, aí você marca lá na Constituição Federal o ponto em que está a norma relativa ao estudo de impacto ambiental e a necessidade deste estudo para o licenciamento de atividades significativamente degradantes. Você sabe que a Constituição está no início. Ao invés de você perder um tempão, você tem um verdinho aqui, ó. É aqui. Se você não acertar exatamente o ponto, vai estar próximo. Isso vai fazer com que você ganhe tempo, que, afinal, ao meu ver, é o seu pior inimigo na etapa escrita. E com isso, eu termino mais a parte expositiva e a gente pode fazer um bate-papo para quem quiser trocar uma ideia
e fazer perguntas.